Eu resolvi gravar esse vídeo. Muitas pessoas não sabem assim bem certo da minha história, né? Eu acredito que aqui eu vou tentar resumir, porque eu falo muito. Mas eu queria contar aqui uma parte da minha história que mexeu muito comigo, me machucou. Tive também momentos muito felizes, mas sem dúvida alguma me machucou mais do que momentos felizes, né? Eu falo assim em questão me machucou mais porque quando a gente fica magoado com alguma coisa ou com alguém que nos magoou, se aquela pessoa não nos pedir perdão, se aquela pessoa não chegar e dizer: Cris, perdoa, me desculpa, eu errei, eu falei com você. Desculpa a tosse, não vai ter nem como eu cortar. Então, a gente fica retraída, né? A gente sente mais ainda aquela dor. E era melhor que a pessoa chegasse, então que a gente fosse até a pessoa falando: poxa, tu vacilou comigo, me magoou, e etc e tal. No meu caso, eu acho que nunca cheguei. Eu acho que a única pessoa que eu tenho coragem assim é com a minha família, né? Minha família que eu digo é minha irmã, minha esposa, meus filhos. E a minha prima, que a minha prima eu tenho coragem de dizer: olha, Jane, pegou pesado comigo. Jane, olha, cuidado. Mas só que com outras pessoas, sei lá, eu fico assim, não é vergonha. Parece que eu tenho medo de falar a verdade pra pessoa e a pessoa se doer pela minha verdade e a gente não se falar nunca mais. Então eu prefiro me calar. É errado? É errado. Não façam isso. Mas enfim, eu tô ainda, né, trabalhando pra que isso melhore, esse lado da minha vida aí. Que eu possa chegar com a pessoa e não ficar pra mim, porque às vezes eu guardo muita coisa dentro de mim. Gente, eu não posso ouvir. E dói porque eu tô recentemente operada, né? Dói. Mas é isso aí. Então, eu quero contar aqui nesse vídeo pra vocês. Eu acho que eu nunca contei. Não, nunca contei pra ninguém. A não ser pro meu esposo e algumas pessoas que haviam chegado a mim mesmo. Mas assim, diretão mesmo, nunca falei. Espero que chegue, que vocês ouçam bem, porque minha voz não tá muito legal. Como muitos sabem, né? Eu cresci indo para a igreja evangélica, Assembleia de Deus. Aprendi muita coisa, graças a Deus. Aprendi o certo, apesar que muitas vezes a gente faz o errado. Mas eu aprendi o que é certo, o que é errado, na igreja. Não foi nem dentro de casa. Foi na igreja. Não que minha mãe e meu pai não me ensinassem, né? Não, mas a igreja ela foi fundamental mesmo. Eu digo a igreja, assim, o templo ali, as pessoas que estavam ali para ensinar. Então, desde criança, eu lembro assim, na minha infância, o meu pai não era evangélico. Ele chegou, né, para agradar a velha, ele chegou entendeu? E eu lembro assim que a gente ia todos os filhos, né? De mão dada assim na rua, coisa linda. Todos os filhos, os pais atrás, os filhos na frente. Aí a gente sempre encostava, aqui a gente fala taberninha, né? Mercadinho, aquele mercadinho pequeno. A gente sempre encostava numa taberninha para comprar menta. Meu pai gostava de uma partilha. Era o nome de uma menta, partilha, acho que nem se vende mais. Ou se vende, eu nunca mais vi. Umas partilhas verdes em estilo house, né? Mas era assim, pequenininha. Papai fazia questão, porque como papai fumava, ele ia ficar, eu acho, horas ali na igreja, né? Ele tinha que levar uma mentinha, né? E ele comprava para todos os filhos, que era escadinha assim. Então eu lembro dessa cena assim muito bonita, muito bonita. Eu lembro assim de momentos muito, muito especiais na igreja com as minhas irmãs. Eu via minhas irmãs ali no púlpito cantando,
minhas irmãs regendo, tinha irmã que regia assim o grupo, né, dos jovens. Eu criancinha e eu assistia aquilo ali, eu tinha orgulho de ver minhas irmãs ali fazendo aquilo. O meu irmão era de outra denominação, né, de igreja, mas mesmo assim, sempre ali com a gente, sempre mostrando, né, pra gente ensinando, na verdade, né, pra gente, eu digo assim, os irmãos, que eram os menorzinhos, eu e meu outro irmão. Ele falava, olha, não pode assistir TV. TV não é de Deus. E meu irmão não assistia TV. Era um tempo assim que a igreja tinha umas regras bem rigorosas, sabe? Meu irmão era dessa, ele não tirava a camisa pra nada. Então eu lembro de muita coisa na minha infância, assim, com a igreja, entendeu? Eu lembro, assim, que na igreja a gente tinha tarde de louvor. Tarde de louvor era na igreja mesmo, vinha outras congregações. Vamos supor, sábado vai ter tarde de louvor dirigido pelos adolescentes e pelos jovens. Então só vinha adolescentes. Tinha os irmãos lá para estar de olho nos adolescentes e nos jovens, né? Porque também eram demais. Mas era como se fosse caravanas, assim, vinha ônibus carregado de jovens, iam lá para a igreja, e aquela felicidade toda, e a gente sempre ali. A minha casa, a casa dos meus pais, era o point dos jovens. As minhas irmãs, como eram adolescentes, elas sempre levavam as meninas lá para a igreja. Tipo, filha do dirigente era top, entendeu? Quem fizesse amizade com filha do dirigente, eu vou te contar, era, entendeu? Então, tipo assim, a minha casa era point dos jovens, aonde os filhos do dirigente participavam direto, estavam ali, gostavam da minha mãe fazia café e fazia almoço, estava ali direto em casa. Então, assim, eram lembranças muito boas. E lembro também, nessa época, eu criança, era bem pequenininha, meus pais ainda estavam juntos, a gente tinha aniversário do grupo de crianças. Aí eles mandavam fazer a roupinha, acho que ainda existe isso, né? Mandava fazer a roupinha, a gente fazia uma coreografia. A gente não vê tanto essas coreografias de antes, né? A gente vê umas mais evoluídas, mas de antes, gente, era muito legal. E a gente ali sempre participando, da minha família. Então chegou um tempo que meus pais se separaram, né? Uma traição do meu pai. E eu vi ali, explodiu tudo assim na minha vida. Criança, tinha família perfeita, que pra mim a minha família era perfeita, meu Deus, era a família mais linda, era a família mais unida que eu nunca tinha visto na terra. Pra mim era tudo a minha família. E do nada eu vejo meu pai saindo de casa, fugido, porque ele traiu minha mãe com a mulher do irmão da minha mãe, né? Os dois safadões lá. Haviam tendo um caso já bom, bastante tempo. E foi embora, sem olhar pra trás. Tentou voltar, mas papai queria a mamãe e a tia safadona lá. E a mamãe, não. Então, acabou que se separaram mesmo. Nossa, gente, sofri muito. Muito. Eu não digo assim, só eu, não, minha família toda. Meu irmão, um dos mais velhos, cara, sofreu bastante, que acabou indo pro caminho das drogas. E a gente lutou muito com esse meu irmão. E graças a Deus hoje ele tá limpo. E ele já tá tão bem. É uma outra pessoa. Mas aí é um outro vídeo pra me contar dessa história. Mas deixa eu falar aqui que é a minha história com a igreja, né? Então, assim, minha família, né, desmoronou assim tudo. Quando o pai saiu de casa, parece assim que acabou tudo. Meus sonhos. Eu falo assim por mim, mas lembrando que não foi só eu que sofri. A minha família toda sofreu, mas eu vou relatar o que eu senti. E eu vi a minha mãe ali chorar dia e noite. E a gente abraçava a velhinha, né, minha velhinha. E eu lembro que a única pessoa da igreja que a gente sempre estava ali eram os irmãos bem-vindos, porque minha mãe ali era dizimista,
Minha mãe, ele estava sempre na igreja, estava ajudando o que podia ajudar. Então, quando meu pai saiu de casa e a minha mãe se sentiu assim, carente de visitas, né, daquela família igreja, eu lembro que era da igreja mesmo, era só uma pessoa, que é um amor. Um beijo para você, irmã Amélia. A senhora foi uma mãezona para minha mãe e sem dúvida alguma para a gente também. Era uma mulher que ajudava minha mãe em oração. Eu lembro que ela ia de manhã cedo para casa, ela fazia campanha em casa com a mamãe. Mas aí a gente queria assim que o pastor fosse, desse um apoio, né, para a família. A gente passou por muita necessidade, meio para não dizer assim que passaram fome, entendeu? Mas a gente não teve assim ajuda daquela família, né? Mas mesmo assim a gente continuou indo para a igreja, mas a gente começou a perceber que já tinha assim um preconceito no meio, entendeu? Porque chegava a festa de jovens, mamãe não tinha dinheiro mais para pagar, comprar roupa, que eram 4 meninas, né? 4 não, 3, porque eu ainda era criança. Mas aí a mamãe não tinha mais. Aí quem é que ia se... Tipo assim, não, deixa, Irene, que eu pago. Não. Então acabaram excluindo de uma forma sem dizer, olha, eu tô excluindo vocês. E quando eu abri meus olhos, minha mãe já não estava mais na igreja, minhas irmãs também não estavam mais na igreja. Mas é culpa da igreja? Não, eu não digo assim que é culpa da igreja. Mas se tivesse, não só a irmã Amélia, porque a irmã Amélia, ela ia para casa, ajudava minha mãe em oração, e o que ela pudesse, ela estava ali com a mamãe. Mas só que assim, não tinha um líder. Cadê o líder dos jovens? Não, ao contrário, essas filhas da Irene vão ser isso. Nossa, só apontavam, sabe? Apontavam o dedo para minhas irmãs. E graças a Deus, minhas irmãs estão todas casadas e estão aí felizes da vida, né? E aí quando eu percebi, meu irmão, que não tirava nem a camisa dentro de casa, pela crença dele, né? Pelas regras da igreja dele, meu irmão já tá praticamente nu dentro de casa, entendeu? E quando eu vi, meu Deus do céu, minha família tá... Não demorou muito, eu não tava mais nem indo pra igreja. E meu irmão no meio das drogas, meu irmão um dos mais velhos, não tinha pai dentro de casa, minha mãe já tava sofrendo demais, não tinha mais força para lutar com os filhos, para dizer, ei, menino, não faz isso, menino, não faz aquilo. É uma traição foi muito covardia deles, porque era a melhor amiga da minha mãe. Ela era a esposa do meu tio, irmão da minha mãe. A minha mãe tinha essa mulher como a melhor amiga dela. Ela dividia o que ela estava comendo na mesa. E foi assim uma traição, acredito que doeu muito pela minha mãe, pela safadeza da amiga. Acho que nem tanto pelo meu pai, porque meu pai já era safado. Mamãe relata que antes disso, o papai já pulava cerca com outras e outras mulheres, entendeu? Mas ver assim a melhor amiga dela ali, com o marido dela. Eu lembro mamãe que quando o papai fazia compras para casa, ela tinha o prazer de dividir um pouquinho das compras que papai fazia para dividir com eles, com meu tio e a minha tia, né? Se a mamãe ouvia falar tia aqui, ela fala bicha velha. Mas enfim, gente, não teve apoio. Só que assim, daí que eu falo da igreja, né? Minha família saiu da igreja e etc. Algumas pessoas ainda chegaram em casa, visitaram. Mas aí naquela época eu lembro que alguns irmãos que alguns não faziam parte da mesma igreja que a gente, mas eram da igreja, né? Eram crentes. Cara, aqueles vizinhos ali eram uma família. Minha mãe uma vez, ela falou pra mim que ela não tinha mais assim nem o que usar de roupa. E uma irmã doou
umas roupas pra ela, porque a mamãe ela tinha que dar pra gente as coisas e ela era o último dos últimos das últimas opções, entendeu? Lembro também que a mamãe relatou muitas vezes que tem coisas que eu não lembro, eu era muito criancinha, que ela passando muito mal mesmo. Uma irmã resolveu chamar um táxi para levar ela para o hospital e ajudou a mamãe lá. E lá a mamãe teve que ser operada de apendicite. Então, assim, esses vizinhos, alguns morreram, né? O irmão Chaguinha, que é o pai da minha madrinha. Nossa, ele era um pai pra gente também. Falar do irmão Chaguinha pra mim me dá assim uma luz, sabe? Porque a gente amava muito aquele homem como pai. Foi um pai que a gente não teve ali. Ele falava assim: minha filha, eu não sei ler, mas a Bíblia eu sei ler. Ele falava isso. Eu não sei nem se ele sabia mesmo não, né? Mas ele lia a Bíblia ali pra gente. Ele tinha uma calçada na frente da casa dele, que a gente passava, ou se a gente viesse da escola, ou se a gente estivesse na rua, ele chamava: bichinha, vem cá. Aí a gente sentava e ele pregava sobre a palavra de Deus pra gente. Muitas vezes. Às vezes, quando meu pai chegava em casa que brigava com a mamãe, ele mandava a gente lá pra casa dele. A gente ficava lá. As minhas irmãs relatam que a primeira sutiã foi doado para uma das filhas dele, sabe? Ela não tinha condições de comprar. Então foi uma família assim que ajudou muito, né? Minha família também, especialmente o irmão Chaguinha, que foi um irmão pra gente, assim, que a gente nunca vai esquecer. A gente sofreu muito pela morte dele, mas eu creio que ele tá num lugar muito especial. Ele foi uma pessoa muito especial pra nossa vida, nossa, muito mesmo. E tinha a irmã Sodré também, que ajudou muito a mamãe. Ela era um pouco abençoada, às vezes a língua dela coçava um pouquinho pra falar algumas coisinhas, mas na hora mesmo de precisar, assim, ela sempre tava ali, ó, com a gente. Ela sempre tava ali com a mamãe, aconselhava a mamãe, me aconselhava várias vezes: menina, sai da rua, menina, né, não vai namorar. Ela pensava que eu era namoradeira, mas ela sabe que nem eu não fui namoradeira. Gente, eu não fui muito namoradeira, não. Talvez eu apresentava isso para as pessoas, né, mas não fui namoradeira. Eu gostava muito de conversar com meus amigos, de sair com meus amigos, mas namoradeira mesmo, assim, de ficar namorando, eu não fui. As pessoas pensam assim, porque vê a gente andando, né, com os amigos, já acham: olha, tá namorando. Naquele tempo não podia nem pegar assim na mão do amigo que já era namorado. Mas fora isso, a irmã Sodré também foi uma vizinha assim que ajudou muita gente também, principalmente a minha mãe, sabe? Minha mãe até hoje ela fala: nossa, se não fosse a irmã Sodré, eu não tava viva. Então assim, essas pessoas, né, hoje a gente não confia tanto assim nos nossos vizinhos, porque é tanta maldade que a gente vê na TV, na internet. Mas antigamente, quando não tinha nada disso, gente, cara, minha mãe, ela confiava. Vou trabalhar, deixava a gente assim na rua, que a gente fala que era uma rua que não tinha saída, né? E a gente brincava ali e mamãe chegava, tava tudo certinho as coisas, sabe? Os vizinhos sempre olhavam os filhos dos outros vizinhos. E a gente foi crescendo assim, mas sobre a igreja lá onde a gente congregava, a gente não teve assim aquele apoio, sabe? A igreja não abraçou aquela causa daquela mulher que estava sofrendo ali.